Nessa videoaula faremos a correção da atividade, abordando a resolução de algumas questões da prova do Enem 2017, numeração da questão tomada como base a numeração do caderno amarelo. A questão 163. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca do compasso está representada pelo ponto C e a ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura abaixo. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na fabricação de acordo com os dados. Aí nós temos na tabela o tipo de material a ser utilizado, de acordo com o intervalo entre as medidas do raio da tampa dessa panela que a gente vai fazer. Bem, considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será qual deles? Vamos lembrar que como o tipo de material depende do raio da tampa, eu tenho que descobrir quanto é o raio da tampa. Para a gente saber o raio da tampa, vamos observar na imagem ao lado o triângulo destacado. Esse triângulo destacado ele é um triângulo isósceles. A imagem não parece porque ela está em perspectiva, mas eu sei que é um triângulo isósceles porque a questão fala que as duas hastes do compasso medem 10 centímetros. Isso quer dizer então que o lado AC é igual ao lado AB do triângulo e por isso ele é isósceles. Desse modo, nós temos que o lado AC mede 10 centímetros, que é a medida da haste do compasso, o mesmo acontecendo com o lado AB, que também mede 10 centímetros. E aí a gente pode observar que a distância BC ela vai delimitar o raio da minha tampa. Então essa distância BC é o raio da tampa que eu vou construir. Bem, com isso, a gente pode utilizar a lei dos cossenos, porque o ângulo entre o lado AB e o lado AC, nós sabemos que é um ângulo de 120 graus. Então, pela lei dos cossenos, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo alfa. E aí o que eu devo lembrar? O A é o lado que está na frente do ângulo. Como nós temos na frente do ângulo de 120 graus o raio, então na verdade o A vai ser o raio, portanto, raio ao quadrado, e B e C são os outros dois lados do triângulo. Então vai ficar R ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, que são a medida dos outros dois lados do triângulo, menos 2 vezes 10, que é B vezes C, vezes o cosseno do ângulo, que nós sabemos que é de 120 graus. Resolvendo então, 10 ao quadrado dá 100, já coloquei os quadrados, menos 2 vezes 10 vezes 10 também dá 100, e o cosseno de 120 nós sabemos que é menos 1 sobre 2. Continuando então a resolução, eu vou então trabalhar os sinais aí no produto, né? Primeiro o produto, então trabalho os sinais, menos e menos dá mais, corto o 2 com o 2, vai ficar 100 vezes 1, que é 100. Então com isso, o raio ao quadrado é 100 mais 100 mais 100, ou seja, é 300. Dessa forma, o raio da tampa será a raiz quadrada de 300, que na hora que eu for fatorar, eu escrevo como sendo a raiz quadrada de 100 vezes 3. Desse modo, eu tenho que a raiz quadrada de 100 é 10 e o 3 fica na raiz. Bem, se o raio é 10 raiz de 3, a questão mandou eu considerar a raiz quadrada de 3 aproximadamente igual a 1,7. Então, o raio vai ficar 10 vezes 1,7. Ou seja, o raio dessa tampa mede 17 centímetros. Bem, se o raio da tampa mede 17 centímetros, nós sabemos que o 17 está no intervalo de 15 até 21.
porque 15 é menor do que 17, que é menor ou igual a 21. Desse modo, eu posso dizer que 15 é menor que o raio, que é menor ou igual a 21. Sabendo então o intervalo em que está o raio, que é no intervalo de 15 a 21, entre 15 e 21, eu posso consultar a tabela e perceber que o raio nesse intervalo será utilizado para a construção da tampa, o material 4. E com isso, então, a resposta correta é o item D. Questão 164. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola. A seta aponta, para qual a posição onde está faltando uma pérola dessa pulseira. Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era de 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros de 4,25 milímetros, 4,100 milímetros, 3,970 milímetros, 4,080 milímetros e 3,099 milímetros. O joalheiro, então, colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era mais próximo do diâmetro das pérolas originais. Ele não tinha uma pérola exatamente do mesmo diâmetro, ele colocou a mais próxima. A questão pergunta: a pérola colocada na pulseira pelo joalheiro, ela tem diâmetro em milímetros igual a quanto? Bem, se o joalheiro colocou na pulseira a pérola com diâmetro mais próximo do original, nós vamos ter que calcular a diferença entre os diâmetros de cada pérola que ele tinha para o diâmetro da pérola original, que era 4 milímetros. E aí, claro, quando eu calcular a diferença entre os diâmetros, ele colocou aquela pérola que tinha um diâmetro mais próximo. Então, ele colocou a pérola cuja diferença entre os diâmetros era a menor possível. Então, faço o cálculo de todas as diferenças e vejo qual é o menor. Por exemplo, a pérola de diâmetro 4,025. Eu pego 4,025 menos 4, que era o diâmetro da pérola original. Observe que eu vou pegar essa diferença em módulo. Por quê? Porque eu posso ter uma diferença positiva ou negativa. Desse modo, então, eu pegando em módulo, eu estou pegando o valor absoluto da diferença. É mais fácil, é mais aconselhável para se poder comparar. Bem, feita a diferença, eu terei, então, o módulo de 0,025, que é 0,025. Comparando agora a pérola de diâmetro 4,100, na hora que eu pegar 4,100 menos 4, isso vai dar, então, 0,100, claro, em módulo, e o módulo de 0,100 é 0,100. Logo em seguida, eu vou comparar a pérola de diâmetro 3,970. Então, eu pego 3,970 menos 4, isso vai dar menos 0,030 em módulo. O módulo de menos 0,030 dá 0,030. Continuemos então a nossa análise agora para a pérola de diâmetro 4,080. Eu peguei 4,080 menos 4, então isso vai dar 0,080 em módulo, e claro, o módulo de 0,080 é 0,080. Por fim, então, eu vou calcular a diferença entre o diâmetro, a pérola que tinha diâmetro 3,099. Eu pego em módulo 3,099 menos 4, isso vai dar um módulo de menos 0,901, que claro é então 0,901. O que eu fiz? Eu calculei o módulo da diferença entre o diâmetro de cada pérola que o joalheiro tinha e o diâmetro da pérola original, que era 4 milímetros. Calculada essa diferença em módulo, eu vou então pegar a pérola cuja diferença foi a menor. Se a gente comparar essas 5 diferenças que nós acabamos de calcular, a gente vai perceber que o diâmetro mais próximo do ideal, aquele que teve a menor diferença, é o diâmetro 4,025, porque a diferença é só de 0,025, é a menor diferença possível. Desse modo, então, a resposta correta é o item C.
Questão 165. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça na escala 1/400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original, em metro cúbico, é de quanto? Bem, nós vamos ter que descobrir qual é o volume do monumento original, e aí nós temos que tomar um pequeno cuidado, porque o volume da peça, a réplica, vamos dizer assim, desse monumento, ele está em centímetros cúbicos, 25 centímetros cúbicos. Então, na hora que eu fizer o cálculo, que encontrar o volume do monumento, ele estará em centímetros cúbicos. Como a questão pede o volume em metros cúbicos, eu tenho que transformar depois que eu chegar ao resultado. Como é que eu vou chegar a esse resultado? Vamos pensar o seguinte. Vamos chamar de V o volume original do monumento, o volume que eu quero encontrar. Como a lembrança do monumento ela está na escala 1/400, isso quer dizer que cada 1 centímetro, por exemplo, lá na lembrancinha do monumento, corresponde ou representa 400 centímetros no tamanho real, já que escala é a relação entre um tamanho no objeto e o tamanho real. Além disso, nós sabemos que a lembrancinha do monumento ela tem um volume de 25 centímetros cúbicos. Bem, se nós sabemos a escala da réplica, da lembrancinha do monumento, e sabemos o volume dela, então dá para a gente montar uma proporção. Tome cuidado. Eu vou fazer o seguinte, 25 está para V, ou seja, eu estou pegando o volume da réplica, está para o volume original, 25 está para V, assim como nós temos uma escala 1/400. Então você coloca, assim como 1 está para 400 ao cubo. Porque ao cubo, lembrem, nós estamos trabalhando com volume. Quando eu estou trabalhando com volume, eu tenho 3 dimensões. Então a escala tem que ser elevada ao cubo. Se eu estivesse trabalhando com área, seria 2 dimensões. Eu elevaria a escala ao quadrado. Se eu estivesse trabalhando com comprimento, seria só uma dimensão. Não precisaria colocar expoente na escala. E assim por diante. Bem, feito isso, vamos então resolver a potência. Repete, 25 sobre V é igual 1 elevado a 3 dá 1, 400 elevado ao cubo dá 64 milhões. Faça produto dos meios pelos extremos, então V vezes 1 dá V é igual 25 vezes 64 milhões vai dar 1 bilhão e 600 milhões. Desse modo, então, nós temos que o volume do objeto, do monumento real, ele é de 1 bilhão e 600 milhões. Mas lembrem do que eu falei, em centímetros cúbicos. Por que em centímetros cúbicos? Porque o volume da réplica estava em centímetros cúbicos. Não é isso que a questão pede. A questão pede esse volume em metros cúbicos. E o que eu faço então agora? Basta que a gente lembre que 1 metro cúbico ele é 1 milhão de centímetros cúbicos. Se 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetro cúbico, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 1 milhão. Quando eu dividir 1 bilhão e 600 milhões por 1 milhão, a gente encontra então um volume de 1.600 metros cúbicos. Dessa forma, então, o volume do monumento é de 1.600 metros cúbicos e a resposta correta é o item C. Questão 166. Uma bicicleta do tipo mountain bike, ela tem uma coroa com 3 engrenagens e uma catraca com 6 engrenagens, que combinadas entre si determinam 18 marchas, já que 3 vezes 6 é 18. É o número de engrenagens da coroa vezes o número de engrenagens da catraca. Os números de dentes das engrenagens das coroas e das catracas dessa bicicleta estão listados nesse quadro abaixo. Então você tem aí cada uma das engrenagens, seja coroa ou catraca, com a sua quantidade de dentes. Sabe-se que o número de voltas efetuado pela roda traseira a cada pedalada, ele é calculado dividindo-se a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca. Aí você sabe quantas voltas a roda traseira vai dar a cada pedalada que você dá. Durante um passeio em uma bicicleta desse tipo, deseja-se fazer um percurso o mais devagar possível.
escolhendo para isso uma das seguintes combinações de engrenagens, coroa versus catraca. A combinação 1 é a primeira coroa com a primeira catraca, a combinação 2 é a primeira coroa com a sexta catraca, a combinação 3 é a segunda coroa com a quarta catraca, a combinação 4 a terceira coroa com a primeira catraca e a combinação 5 a terceira coroa com a sexta catraca. A questão pede a combinação escolhida para realizar esse passeio da forma desejada é... Vamos lembrar qual é a forma desejada? Eu quero realizar esse passeio, realizar esse percurso o mais devagar possível. Eu quero ir bem lentamente. Bem, o percurso mais devagar, ele vai ser aquele em que a razão entre o número de dentes da coroa e da catraca for menor. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, um percurso onde a razão entre o número de dentes da coroa e da catraca é maior, isso quer dizer que a cada pedalada o pneu traseiro dá mais volta, então eu estou indo mais rápido. Agora, se eu pegar o percurso onde a razão entre o número de dentes da coroa e da catraca é o menor, isso quer dizer que a cada pedalada o pneu traseiro está dando a menor quantidade de voltas possível. Se ele está dando a menor quantidade de voltas possíveis, então a gente está indo de forma bem lentamente, de forma lenta. Vamos então fazer os cálculos, né? Então assim, para cada uma dessas combinações anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou dividir a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca. Vamos lá então fazer uma a uma para comparar. A combinação 1, a coroa tem 46 dentes, a catraca tem 24. 46 dividido para 24 dá 1,91666. Dá uma dízima a partir daí. A combinação 2, a primeira coroa tem 46 dentes, a sexta catraca ela tem 14 dentes. Dividindo então dá 3,285714 aproximadamente. A combinação 3, nós temos então a segunda coroa com 36 dentes e a quarta catraca com 18 dentes. Dividindo dá exatamente 2, ou seja, cada pedalada a roda traseira dá 2 voltas, é isso que eu quero dizer. A combinação 4, nós temos então que a terceira coroa ela tem 26 dentes e a primeira catraca ela tem 24 dentes. 26 dividido para 24 dá 1,08333, dá uma dízima a partir de então. E por fim a combinação 5, nós vamos ter então que a terceira coroa ela tem 26 dentes e a sexta catraca ela tem 14 dentes. Dividindo 26 por 14 dá aproximadamente 1,857142. Agora vamos comparar as razões, né? Comparando essas 5 razões, você pode perceber que a menor razão ela é na verdade 1,08333. Então essa combinação, que é a da combinação 4, é a combinação onde a bicicleta vai mais devagar. Então, por isso, eu vou fazer o percurso o mais devagar possível, na maior quantidade de tempo possível. E dessa forma, então, a resposta correta é o item D. Só aproveitando a questão, se eu quisesse a combinação para eu fazer o percurso o mais rápido possível, seria a combinação 2. Por que seria a combinação 2? Porque foi onde eu tive a maior razão. A razão foi maior do que 3. Na combinação 2, a cada pedalada o pneu traseiro dá 3 voltas. Por isso que eu iria bem mais rápido. Seria a combinação mais rápida dessa bicicleta de marcha. Questão 167. O comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, que são verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Eu vou fazer o seguinte, na imagem ao lado eu vou enumerar a quantidade de possibilidades para pintar cada peça da taça. Por exemplo, essa parte central da taça ela pode ser pintada com qualquer uma das 4 cores. Porque como eu estou começando a pintar agora, eu não tenho nenhuma região vizinha a ela pintada já.
Então posso colocar qualquer uma das 4 cores aí. Em seguida, essa região aqui da mão que está do lado direito, você só pode pintar ela com 3 cores, porque você não pode repetir a cor que eu já utilizei na parte central. Exatamente porque regiões vizinhas têm que ter cores diferentes. Essa mão que está do lado esquerdo também tem 3 possibilidades para pintar. Observem que as duas mãos, a do lado direito e a do lado esquerdo, elas não se tocam. Como elas não se tocam, elas não são regiões vizinhas. Então basta que essa mão que está do lado esquerdo, ela não tenha a mesma cor da parte central. Por isso, 3 possibilidades para ela. Essa mão que está por baixo, ela também só faz limite, né, só é vizinha da região central. Então, para ela também tem 3 opções. Essa parte já da base da taça, 3 opções também, porque até agora ela só faz limite, ela só é vizinha dessa mão que está por baixo. E por fim, esse canto que está aqui do nosso lado mais à esquerda, também tem 3 opções, porque ele só faz limite então com essa parte mais da base, essa parte mais central da base da taça. Delimitada então a quantidade de possibilidades para pintar cada uma das regiões da taça, o que eu vou fazer então? Pelo princípio multiplicativo, eu vou pegar 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, nós temos 972 modos de pintar a taça FIFA, de maneira que a resposta correta é o item E. Questão 168. Viveiros de lagosta são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Aí você observa então o viveiro. O viveiro tem como base um retângulo e as dimensões do retângulo são x por y. Quais devem ser os valores de x e de y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Vamos imaginar o seguinte: como são usados 100 metros de tela na lateral do viveiro, nós temos então que o perímetro desse viveiro, já que as laterais elas vão abordar o perímetro da base, né? As laterais desse viveiro elas têm perímetro de 100 metros. Mas se vocês olharem, as dimensões da lateral são x e y. Então você vai ter no perímetro 2x de um lado, numa dimensão, e 2y na outra dimensão. Dessa forma, então, a gente conclui que 2x mais 2y dá o perímetro da base todo, que é 100. Se eu simplificar tudo por 2, a gente encontra que x mais y é igual a 50 e que, portanto, o y é 50 menos o x. Beleza, mas o que a questão pede é a área. Então, vamos chamar de a área da base do viveiro. Como a base do viveiro tem dimensões x por y, então a área será x vezes y. Mas vamos lembrar então que o y é 50 menos x. Então a área vai ficar x multiplicado por 50 menos x. Então a área vai ficar x vezes 50 dá 50x, menos x vezes x dá x ao quadrado. Organizando então a expressão, nós vamos ter que a área será menos x ao quadrado mais 50x. Ok, nós temos então a expressão em função de x, que vai me dar então a área da base desse viveiro. O que eu quero? Eu quero que a área da base seja máxima. Como essa parábola que representa essa função tem concavidade para baixo, a área será máxima no valor do x do vértice. Então nós vamos então calcular o valor do x do vértice e ele vai me dar o x para o qual a área é máxima. Nós temos então que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então fica menos o b, que é quem multiplica o x, que é 50, sobre 2 vezes o a, que é quem multiplica o x ao quadrado, que é menos 1. Logo o x do vértice ele é menos 50 sobre menos 2. Com isso então o x do vértice é de 25 metros. Sabendo o x do vértice, eu tenho então a medida x para o qual a área é máxima. Só que eu quero o y também.
mas nós já sabemos que o y é 50 menos x. Se o x é 25, então o y é 50 menos 25, ou seja, o y é 25 metros também. Dessa forma, então, as dimensões da base desse viveiro, para que a sua base tenha a área máxima, as dimensões serão 25 por 25 metros. De maneira que a resposta correta é o item D. Questão 169. Para uma temporada das corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina de densidade 750 gramas por litro, iniciando a corrida com um tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando o consumo de 4/10 da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. Sabendo disso, a quantidade de gasolina utilizada em litro no reabastecimento foi quanto? Vamos começar da seguinte maneira. Vamos pensar que no início da corrida, como o carro estava com o tanque cheio, ele então tinha uma massa de 100 kg de combustível em seu tanque de gasolina. Porque, de acordo com as regras da Fórmula 1, cada carro poderia largar com 100 kg de gasolina no tanque. Bem, mas como a densidade está em gramas por litro, então eu vou transformar esses 100 kg em gramas e eu vou obter então uma massa de 100 mil gramas de combustível no início da corrida. Só que nós queremos saber o resultado em litro. Para isso então, vamos lembrar que a densidade do combustível era de 750 gramas por litro. Dessa forma então, nós sabemos então que a densidade ela pode ser calculada pela massa sobre o volume. Como a densidade é 750, a massa era 100 mil sobre o volume, tem como a gente descobrir o volume em litros de combustível que estava contido nesse tanque. Para isso eu posso só trocar de lugar o V com 750, então o volume será 100 mil dividido para 750. Ou seja, eu vou então aí simplificar. Quando eu simplificar por 250, numerador e denominador, nós temos então que o carro largou com 400 sobre 3 litros de combustível em seu tanque de combustível. Ok, o que aconteceu? Essa foi a quantidade de combustível na largada desse carro. Quando ele chegou para o reabastecimento, se percebeu que havia sido gasto 4/10 dessa quantidade inicial de gasolina. Bem, se eu gastei 4/10, então o que restava no tanque eram 6/10 desse volume. Ou seja, 6/10 de 400 sobre 3. Para você calcular 6/10 de 400 sobre 3, você pega 6 sobre 10 vezes 400 sobre 3. Isso vai lhe dar, então, 2.400 sobre 30. Quando eu pegar 2.400 dividido para 30, dá 80 litros. Então, quando o carro chegou para o reabastecimento, ele tinha lá no seu tanque de combustível ainda 80 litros de gasolina. O que aconteceu? Para minimizar os custos, o tanque ele foi reabastecido com a terça parte do que ele tinha. Como ele tinha 80 litros de combustível, então ele foi reabastecido com 1/3 de 80. Ou seja, ele foi reabastecido com 80 sobre 3 litros. 80 sobre 3 eu posso simplificar por 4. Quando eu simplificar por 4, eu vou obter então 20 sobre 0,75. Desse modo, então, a quantidade de litros de gasolina com que o carro foi reabastecido foi 20 sobre 0,75 e a resposta correta é o item B. Questão 170. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então nós temos um gráfico de linha que mostra
a variação do percentual de desemprego ao longo do tempo, isso como a questão falou, entre março de 2008 e abril de 2009. A questão pede a mediana dessa taxa de desemprego no período entre março de 2008 e abril de 2009. Foi quanto? Vamos observar o seguinte. Se eu colocar os dados em ordem crescente, lembrem que para a gente calcular a mediana, eu tenho que ordenar os valores. Pode ser em ordem crescente ou pode ser em ordem decrescente. Eu sempre prefiro colocar em ordem crescente, acho mais fácil. Então, colocando essas taxas que aparecem no gráfico em ordem crescente, nós temos esse rol de valores que apareceram aí no nosso slide. O que você observa? Nesse rol de valores, nós temos então uma quantidade de valores, né? A gente pode observar que são 14 valores. Como 14 é uma quantidade par, vamos lembrar que a mediana de uma quantidade par, eu tenho que pegar a média dos dois do meio. 14 valores, os dois do meio são o sétimo e o oitavo valores. Então, nós vamos ter que calcular a média entre o sétimo e o oitavo valor. Se vocês olharem no nosso rol que a gente fez aí em ordem crescente, o sétimo valor é 7,9 e o oitavo valor é 8,1. Então, a mediana será a média entre o sétimo valor, que é 7,9, e o oitavo valor, que é 8,1. A média, então, é só você somar e dividir por 2. Então, você pega o sétimo valor, que é 7,9, mais o oitavo, que é 8,1, e divide para 2. Essa soma dá 16, que ao ser dividido para 2, dá 8. Com isso, então, a gente conclui que a mediana de desemprego no Brasil, nesse período considerado, ela foi de 8%, de maneira que a resposta correta é o item B. Questão 171. Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou em vermelho, ou seja, não tinha mais o semáforo amarelo. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de acusar a cor verde é 2/3. E a de acusar a cor vermelha é de 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses 10 semáforos. Feito isso, qual a probabilidade de que esta pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Vamos observar que nós temos aqui um caso de probabilidade binomial. Por que nós temos um caso de probabilidade binomial? O experimento, observar a cor do sinal, ele foi repetido várias vezes, ele foi repetido 10 vezes, porque foram 10 sinais observados, e em cada vez que esse experimento foi repetido, a gente tinha a mesma probabilidade de acontecer uma determinada cor ou de não acontecer. Então, quando eu tenho um certo experimento repetido várias vezes, e cada uma das vezes que ele é repetido, a probabilidade não se altera, é um caso de probabilidade binomial. Bem, nessa probabilidade binomial, nós temos então um total de 10 semáforos, então o N, que é o total de vezes que você repete o experimento, é 10, e como desses 10 semáforos nós queremos sucesso em apenas um, ou seja, nós queremos apenas um sinal verde, o K, que é a quantidade de sucesso que eu desejo, é igual a 1. Além disso, nós temos que a probabilidade de eu obter um sinal verde, a probabilidade favorável, é 2/3. E, por outro lado, a probabilidade não favorável, que é a probabilidade de eu não obter um sinal verde, é 1/3, que é a probabilidade de sinal estar vermelho. Então, com isso, o P, que é a probabilidade favorável, é 2/3 e o Q é 1/3. Feito isso, então, a probabilidade de a pessoa observar exatamente um sinal verde, essa probabilidade que eu vou chamar de Pzão, para diferir, você pega então o binomial de N sobre K, multiplicado pelo Pzinho elevado a K, multiplicado pelo Q elevado a N menos K, fórmula da probabilidade binomial. Então isso vai ficar substituindo os valores, o binomial de 10 sobre 1, multiplicado por 2/3 elevado a 1, multiplicado por 1/3 elevado a 10 menos 1. Bem, o binomial de 10 sobre 1 eu vou repetir por enquanto. Na verdade, eu vou repetir também a primeira potência,
porque eu fui só resolver o 10 menos 1, que é 9. Então, nós temos que a probabilidade ela será binomial de 10 sobre 1, vezes 2 terços elevado a 1, vezes 1 terço elevado a 9. Bem, o binomial de 10 sobre 1 é 10, porque nós sabemos que todo binomial que a classe é 1, o resultado é o de cima. Então, o binomial de 10 sobre 1 é 10. 2 terços elevado a 1 é 2 terços. 1 terço elevado a 9, eu fiz assim. 1 elevado a 9 dá 1. E 3 elevado a 9 eu repeti. Vamos então fazer agora o produto, né? No numerador, já que o 1 eu conto se eu quiser, eu tenho 10 vezes 2. No denominador, 3 vezes 3 elevado a 9 dá 3 elevado a 10. Dessa forma, então, a probabilidade de a pessoa encontrar um sinal verde é 10 vezes 2 dividido por 3 elevado a 10. E com isso a gente percebe que a resposta correta é o item A. Dessa forma, eu finalizo a correção dessa atividade, onde nós resolvemos algumas questões do caderno amarelo da prova de matemática do Enem 2017.